Aleluia. Uou. Aleluia. Veio algo forte agora no meu espírito. Eu não posso começar a falar de outra coisa, até porque eu estou aqui para falar o que ele diz, né? Sabe, irmãos, quando Jesus estava na casa de Lázaro e Maria estava lá aos seus pés e Marta preocupada com os afazeres, antes de Jesus falar sobre a melhor parte, ele usa a expressão, ele diz: você está muito preocupada, Marta. Aí logo em seguida ele diz: mas há uma só coisa com que se preocupar. Existe uma preocupação que é bíblica, irmão. Escuta esse recado do Espírito. Existe uma preocupação que é bíblica. E essa preocupação se chama zelo. Tenha zelo pela presença de Deus. Tenha zelo pela unção. Tenha zelo pela palavra. Tenha zelo pelo Senhor. Não negligencie o zelo pelo Senhor. Às vezes a gente está preocupado com muita coisa. Nossa cabeça está a mil. A gente está ali tomando cuidado com alguma coisa, seja nas finanças, seja na saúde, muito preocupado, muito preocupado. Mas Jesus disse: olha, tem só uma coisa com que se preocupar. E essa coisa é a melhor parte. E ela não vai ser tirada. Tenha zelo. O zelo do Senhor. O mesmo zelo que está escrito que consumiu Jesus. E é por isso que ele chegou no templo purificando. O mesmo zelo precisa estar pulsante dentro de mim e de você. Tenha zelo, irmão. Tenha zelo. Se esforce em cuidar, em cultivar a unção, a palavra dentro de você. Tenha reverência quando o Espírito Santo exigir. Tenha reverência. Eu li domingo, Malaquias disse: tornai-vos, Deus disse: tornai-vos a mim, tornai-vos ao Senhor. Jeremias disse de que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. Aí ele diz: o que faremos, pois? Voltemos ao Senhor. Deus não vai me deixar falar de outra coisa enquanto isso não for dito aqui. Voltemos ao Senhor, tornemos a Ele. Você diz: não, pastor, mas eu já sou crente. O que é isso? O que você quer dizer com isso? Entregue os cômodos em que Jesus ainda não entrou na sua casa. A minha casa, irmãos, eu morava numa casa muito grande, então quando eu fui morar no meu apartamento, as minhas coisas não cabem lá, então quem entra lá vê que eu tenho um quarto, que é o quarto da, a gente diz que é o quarto da bagunça, porque está tudo meio que um pouco amontoado lá. Mas deixa eu dizer para você, nós, espiritualmente falando, não temos o direito de termos um quarto da bagunça com Deus. Se você entregou a chave da sua casa para Ele, Ele tem que ter acesso a todos os cômodos. E Ele tem que ficar à vontade para fazer o que quiser em todos eles. Nosso pastor pregou sobre isso por esses dias. Não esconda nada de Deus. E esse é um recado rápido do Espírito. Não esconda nada de Deus. Não deixe nenhum quarto fechado. O diabo está doido para entrar por lá, irmão. Se você tiver um cômodo na sua casa,
em que Deus não tem acesso, é exatamente por ali que o diabo quer entrar. Amém? Preste a reverência necessária. Santidade ao Senhor. A mão de Deus veio sobre o Brasil para abençoar e trazer recursos e desenvolver. Porque teve um povo antepassado nosso, que passava de terno e gravata às vezes, ou com roupa grande, com a Bíblia Thompson, aquela Bíblia grandona debaixo do braço, colocava debaixo do braço e falava que Jesus é aquele que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas a gente não pode pegar a liberdade que o Senhor nos concedeu, o espaço que o Senhor nos deu, e trazer uma secularização tamanha, e que a gente acabe profanando a Igreja de Cristo no Brasil. Nós não podemos abandonar as nossas raízes. Eu não estou falando aqui que a gente tem que continuar com calça longa, saia longa, não estou falando de usos e costumes, mas o que movia aqueles crentes precisa ser a mesma coisa que nos move. Não pode ser os likes. Os likes não podem mover você, irmão. As ofertas vultuosas não podem mover você, irmão. Você não pode, a igreja não pode ficar mais impactada com o testemunho da oferta de 10 mil reais do que a oferta de 10 almas salvas. Não pode, irmão. Seu coração não pode queimar mais pela oferta de 10 mil do que pelas 10 almas. Você não pode, irmão, se empolgar mais pela palavra do carro que vai chegar, do que a palavra do conserto, da graça, da salvação, da cura, de como Deus quer alcançar o seu vizinho, de como Deus quer alcançar o seu parente. Você não foi chamado, irmãos, para ser joia, foi chamado para ser membro. A joia, o adereço, ele brilha, ele se destaca, mas não está no corpo. E na hora de subir, irmão, só vai o corpo. O adereço, o acessório vai ficar. Só vai o corpo. Há uma preocupação bíblica. Existe uma preocupação segundo Deus. E essa é em manter o zelo, a reverência. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Dignos do nome. Eu preciso andar de modo digno do nome. O Estatuto de Ética da OAB diz que o advogado precisa se vestir, se comportar, ter uma conduta condizente com a posição e a função pública que exerce. E se um advogado não fizer isso, não cumprir isso, se eu chegar numa audiência não estiver bem vestido, se eu tiver escândalos, se eu cometer crimes, a OAB vai caçar a minha carteira. Mas deixa eu dizer, irmãos, se uma organização terrena requer um zelo e uma reverência, muito mais o Rei dos Reis, aquele que era, que é e que há de vir, aquele cujos anciãos se prostram. Você sabe que às vezes a gente fica pensando, a Bíblia fala sobre os 24 anciãos prostrando as suas coroas diante dele. Você sabe, quando a Bíblia fala de ancião, é lugar de honra. Ancião é um título de honra. A Bíblia fala que os anciãos do céu, ou seja,
Pessoas que têm lugar de honra nos céus abrem mão de toda a honra e toda a glória, porque isso significa prostrar suas coroas e reconhecer a majestade de Cristo. E às vezes, irmãos, nós estamos aqui e não estamos reconhecendo essa majestade. Para Deus pouco importa o título que os homens deram para você. Paulo, certa vez, falando sobre isso, a briga por títulos já existia na época de Paulo. Quem era apóstolo, quem era maior, quem era menor. Paulo disse, olha, muito melhor é ser recomendado por Deus do que pelos homens. Aí lá aos Gálatas ele escreve dizendo bem assim, Paulo, apóstolo, chamado não por meio de homens, mas por Jesus Cristo. Deus não dá mínima para o título que deram para você. Jesus disse que ao que vencesse, Ele mesmo daria um nome, escrito numa pedra branca, que só você e Ele saberia. Intimidade. Tem um jeito que só Carol me chama. Na rua, às vezes eu sou pastor, às vezes eu sou doutor, mas quando eu chego em casa, ela fala, marido. É a intimidade dela comigo. Você está entendendo isso? É a reverência que ela me presta. E só eu chamo ela de Ana. E às vezes de Neguinha. Para todo mundo ela é Carol. Para Jesus o que importa, irmãos, é como Ele vai te chamar. Às vezes o seu título pode estar lá no alto, você pode estar no topo da cadeia alimentar, mas a sua intimidade com Deus é zero. E intimidade com Deus não tem nada a ver com fluir nos dons. Depois você pergunta à professora de unção aqui que ela vai lhe dizer. Intimidade com Deus não tem a ver com fluir no dom, irmãos. Intimidade com Deus é você respirar o mesmo ar que Ele. É você estar impregnado do perfume dEle. Intimidade, irmãos, é isso. Às vezes o meu cheiro de Carol se confunde, porque a gente está sempre próximo. Isso é intimidade. Não é o quanto Deus revelou para você, porque Deus quer alcançar alguém. Deus quer alcançar o povo, e por isso Ele vai usar as armas que tem. Reverência ao Senhor. Amém? Aleluia. Agora eu entendi porque eu comecei falando disso. Abra sua Bíblia, a gente vai continuar no mesmo assunto. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13. Houve um tempo na minha vida em que enquanto você abre aí, deixa eu me contar o meu testemunho. Testemunho, porque o final é bom, né? Houve um tempo na minha vida em que eu comecei a estudar homilética e eu passei, Camila, a querer dizer a Deus como era que eu queria pregar. Não, Deus, eu quero pregar assim. Quero que o Senhor me use assim. Eu vou pregar um sermão textual, mas agora eu quero fazer o expositivo, porque o expositivo é mais bonito, e etc, tal. Até eu bater cabeça e entender que o mais importante é ser intérprete do que Ele quer. Ele tem que falar o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu não estou criticando a técnica da homilética, você entendeu isso, né? Eu estou dizendo que eu dependo de Deus. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 44. Nosso tema hoje tem tudo a ver com o que eu estava falando. Agora eu entendi. Qual é o seu tesouro?
Amém? Amém. Se não tiver muito amém também, eu não me incomodo, tá certo? Mateus capítulo 13, versículo 44. Você pode ler comigo, eu vou ler na atualizada. Olha o que Jesus fala aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Ou seja, o tesouro estava enterrado, você entendeu? O qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aí a próxima parábola, nós vamos ler essas duas, até o 46. Ele diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, boas pedras preciosas. E tendo achado uma pérola, uma pedra preciosa de grande valor, ele vendeu tudo o que possuía e comprou. Você está aqui comigo? Eu entendi que para a gente entender, para a gente ter uma compreensão melhor sobre o que significa tesouro, e porque Jesus fala tanto sobre, ele faz tanto paralelo de reino de Deus com tesouro, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, como é que você sabe que algo é um tesouro ou que é valioso? É você tendo noção de quanto custa. Sim? Sim? Você precisa ter noção do quanto vale aquilo. Amém? Você tem noção do quanto vale algo. A partir daí, você vai buscar esse algo para você. É assim que funciona a relação com o tesouro que Jesus está trazendo aqui. Ele disse: um homem achou um grande tesouro. E ele escondeu, ficou calado. Antigamente não tinha banco. Amém? Então, se você tinha uma grande quantia em dinheiro, o que era que você fazia? Em dinheiro, moedas, prata, ouro, você enterrava, escondia isso, para que você não fosse roubado. Amém? É tanto que em Lucas, quando Jesus dá o exemplo do celeiro, do jovem rico, que ele diz: louco, hoje pedirão a sua alma, porque ele disse que o homem tinha vários celeiros já, e ele já tinha muitos bens, muitos cereais, era um agricultor bem sucedido, e quando ele encheu os celeiros dele, ainda sobrou muita coisa, e ele disse: eu vou destruir os meus celeiros, e eu vou reerguer eles maiores, e eu vou acumular, e depois que eu acumular tudo isso, eu sento no meu canto e disse: posso descansar, estou feito da vida. Jesus disse: louco, não sabes que essa noite pedirão a sua alma. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque o homem já estava abastado de tudo, e aquilo que sobrou, ele poderia usar para abençoar pessoas, para fazer coisas, mas ele estava pensando em acumular mais. Amém? Mas essa era a mentalidade. Se você tinha algo valioso, você tinha que guardar, esconder. Só que onde esse tesouro estava escondido era um campo que não pertencia a ele. Então ele vendeu absolutamente tudo o que tinha em troca daquele tesouro. Significa dizer que ele mediu e entendeu que aquele tesouro valia mais do que qualquer coisa que ele possuía. Tudo que ele juntou, ouviu com os olhos, contemplou durante toda a sua vida, valia menos do que aquele tesouro. Então ele entendeu que era melhor ele trocar tudo que tinha conseguido até ali, só para ter aquele tesouro. A mesma coisa o homem das pérolas, e esse tem uma peculiaridade, porque a vida dele, aqui fica claro isso, ele é um negociante de pedra preciosa, não é isso que Jesus está dizendo? E a Bíblia está dizendo que, ou seja, se ele é um negociante, irmãos, ele passou a vida inteira acumulando, comprando e vendendo pedras preciosas. E Jesus disse que ele achou uma, que ele considerou mais valiosa do que tudo o que ele tinha procurado até hoje. Tudo que tinha passado pela mão dele, ele achou uma e disse: não, vale a pena eu trocar tudo que eu tenho, só por essa. Mas Jesus disse que esse é o reino de Deus.
Entenda, irmãos, quem dá valor à sua salvação, quem consegue medir aquilo que Deus deu a você até hoje, é você mesmo. Não adianta, eu não tenho influência, conhecimento suficiente para chegar até você e dizer bem assim: olhe, o que você teve até hoje é pouco. Jesus fez mais por você. Eu posso até pregar, irmãos, mas é só dentro de você que vai testificar o quanto vale estar sentado aí nessa cadeira, ouvindo essa palavra hoje. Amém? O problema, irmãos, é que quando você adquire esse tesouro, quando você comprou o campo, quando você comprou a pérola, você não pode se esquecer do valor que ele tem. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi que qualquer outra coisa valia menos do que ele. Só que às vezes a gente entra no reino, a gente consegue esse tesouro, a gente consegue essa pedra preciosa, mas começa a desviar o foco. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, falando sobre acumular tesouros, a gente vai lá depois, agora não. Lá em Lucas capítulo 12, ele, no versículo, acho que é no 33 ou 34, quando ele diz: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça consome, né, assim, o ferrugem come, ou o ladrão, lá em Mateus ele ainda diz assim: o ladrão pode escavar e roubar de você, mas juntar tesouros nos céus, onde nada disso pode acontecer, ou seja, ele vai estar guardado. Amém? Não é assim que ele fala? Não é isso? Agora preste atenção na expressão que Jesus disse: não haja um verbo de ação contínua. O tesouro é acumulado com o tempo. Significa dizer que você precisa manter o mesmo foco que você teve para alcançar aquele tesouro, para continuar acumulando nele. A sua conta no céu, ela vai crescendo, irmãos. Amém? Ele diz bem assim: não adianta você ser rico para os homens e não ser rico para Deus. Significa que tem uma forma de ser rico para Deus. Ou seja, eu acumulo riquezas em Deus. Como é que eu acumulo riquezas em Deus? Mantendo o foco. Aí você chega nele, você alcança o tesouro, aí você vai, Deus coloca você no ministério, Deus vai dar um título para você, Ele dá uma responsabilidade para você, você começa a considerar a sua posição atual mais importante do que o tesouro que recebeu. Aleluia. Você passa a dar mais valor à posição que alcançou. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele, no capítulo 3, ele começa a dizer que abriu mão de tudo. Ele disse: olha, eu tinha até com que me gloriar, mas eu considerei tudo perda por amor de Cristo. Amém? Ele não estava ali apegado, irmãos, à posição ministerial. Chega um momento que Paulo diz assim: olha, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Amém? O mesmo Paulo que disse que estava morto, mas vivia para Cristo, ele diz: não, para mim o viver é Cristo. Eu não estou interessado com o que me chamam os homens. Eu não estou interessado com a cadeira que eu sento, com o meu lugar cativo. Eu preciso sondar o meu coração. Enquanto acumular riquezas em Deus, irmãos, é eu estar vigilante, entender se o meu coração está focado na minha cadeira cativa aqui, no meu nome de pastor auxiliar, ou se está naquilo que Deus me deu lá atrás, que foi o título de filho. O meu coração não pode pulsar por isso, irmãos. Eu não posso ficar feliz, eu não posso ficar alegre só porque agora eu sou pastor, irmãos. Eu não posso, eu estou dando o meu exemplo, amém? Amém? Eu estou me usando como exemplo. Eu não posso fazer isso, irmãos. Se eu chegar a ser pastor, cheguei a ser, ou se você entra no ministério, não é, irmãos, para você virar alguma coisa, é porque você já é. A unção e a responsabilidade chegam antes. Porque para Davi chegou a unção, depois chegou a responsabilidade das batalhas. Para depois chegar a cadeira. Quando ele sentou na cadeira, ele já estava com a unção e com as batalhas ganhas.
não pode, irmãos, escolher o culto para você estar escalado, para você cantar no louvor. Você que é do departamento de louvor, escuta, você não pode escolher não, irmão. Não faça escolha na EBD, eu não quero porque tem que acordar cedo. Você tem que entender que o tesouro maior, irmãos, é ser usado por Ele. É como Ele quiser, irmãos. Já tivemos EBDs maravilhosas aqui, que mudou a vida de pessoas, e você está dormindo. Eu não posso me dar o direito de escolher como é que Deus vai me usar, irmãos. Eu preciso só me entregar, ser bom dispenseiro. Jesus disse bem assim, olha, seja semelhante. Ele diz, seja semelhante como... Vamos lavar Lucas? Vamos, eu vou ler agora. Vamos lá, leia comigo. Lucas capítulo 12. Eu botei para o final, mas Deus faz como quiser. Lucas capítulo 12. Vamos ler comigo. Lucas capítulo 12. Aleluia. Olha, vamos lá, a partir do 31. Leia comigo. Lucas capítulo 12, 31. Eu quero que você preste muita atenção no texto. Amém? Amém? Preste muita atenção no texto. Lucas capítulo 12, versículo 31 diz assim: buscai antes de tudo, antes de tudo. Tudo é tudo. O seu reino, o reino de Deus. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse aqui, irmãos, eu vou abrir um parêntese só para dizer, essa aqui é a versão divina de Jesus, do que tia Cássia fala às vezes, quando ela bota lá, filhotinhos, bom dia filhotinhos. Jesus está dizendo bem assim, ó meu rebanhinho, não tema, porque agradou a Deus lhe dar o reino. Ele está dizendo, não tem mais nada que você precise. O principal, o mais valioso já lhe foi dado. Aí ele vai continuar, vem comigo. Ele diz assim, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastam. Bolsas eram aqueles sacos de dinheiro, como se fossem malotes, que não desgasta. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso... Aí ele não para por aí, irmãos. Olha o que ele diz logo em seguida: cingido esteja o vosso corpo. E o que? Acesas as vossas candeias. Ou seja, santidade, fervor no espírito. Alô? É o mesmo texto. Amém? Ele fala, junte tesouro no céu. Como eu vou fazer isso? Primeiro comece por aí. Cinja o seu corpo e acenda a sua candeia. Aí ele continua, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os o servirá. Agora olha isso aí, irmão, 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília, ou seja, como ele quiser. Preste atenção, irmão, é como ele quiser. Se é para ser pastor de 2, se é para ser pastor de 5, se é para ser pastor de 1000, se é para ser ministro principal, se é para ser beck, se é para ser diácono, se é para ser do DI, se é para varrer a calçada, se é para evangelizar, é como ele quiser. Mas na hora que ele chegar e precisar de mim, eu vou estar pronto. Com o corpo cingido e a candeia acesa para ele. Oh, racandalabarabanabaxô. Aleluia! Aleluia! Não é a hora que chega, não é quando o pastor vai olhar para você, irmãos, não é como vão olhar para você, irmãos, é que quando Deus quiser usar você, você tem que estar cingido e com a candeia acesa.
Não importa a hora, não importa o lugar. Eis-me aqui, Senhor, porque o meu tesouro está em Ti. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Não tem nada lá fora, Senhor, que possa se comparar, equiparar ao que o Senhor tem para mim. Eu sou dele. Enquanto eu escrevi essa mensagem, o Espírito Santo me lembrou, acho que talvez a primeira conversa que eu tive no gabinete do nosso pastor. E eu não esqueço, lembro como hoje, um guri, 16 anos. Ele olhou para mim e ele estava me dando um puxão de orelha por algum motivo. Eu nem me lembro mais direito. Eu sei que no final ele disse uma coisa que eu guardo para mim até hoje, irmão. Até hoje. Ele disse assim: e aí, meu chefe? Desse jeito dele. Ei, meu chefe, e você não é para fazer o que você quer da sua vida, não. Meu Deus, aquilo ali, foi como um punhal para mim. A faca de 2 gumes entrando no meu peito, cravada no meu peito. Eu não tenho mais escolha própria, eu não quero mais. Eu não tenho mais o leme do meu barco que eu entreguei para Ele. Ele é o meu tesouro. Eu não tenho mais nada além dele. Aleluia. Tem pastor, irmãos, que sonha mais com ouro nas paredes da igreja do que com alma chegando. Deixa eu dizer para você, o luxo, o conforto da igreja é até necessário, mas é necessário por causa das vidas e não o contrário. Ministério não é lugar de ganhar dinheiro, irmão. Ministério é lugar de você viver de fé. Deixa eu dizer uma coisa para você que Deus me ensinou hoje sobre fé. Eu estava dirigindo e Deus falou comigo. Deus disse assim: você sabe, Samuel, que não independente de uma pessoa estar doente ou não, com uma necessidade ou não, a minha palavra diz que o justo tem que viver da fé. Significa dizer que mesmo que esteja tudo bem na sua vida, você vai ter que continuar dependendo de Deus, declarando a palavra. Eu não preciso mais temer nada, porque eu já vivo de fé. E qual a diferença então, Samuel, de quem está passando por uma dificuldade ou uma doença e o crente que não está? Eu vou lhe dizer, a minha Bíblia diz que a tribulação, ela produz a perseverança. E a perseverança, experiência. Em resumo da ópera, eu vou crescer ainda mais. Abre em Hebreus capítulo 13, irmãos. Eu tinha tirado do roteiro aqui, mas Deus quer que eu fale. Hebreus capítulo 13. Eu estou tentando mostrar para você, irmãos, que o mais precioso você já tem. E que é disso que você precisa cuidar. Versículo 5. Hebreus 13, 5. O escritor aos Hebreus diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos como, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute, peraí. Você sabe qual é a palavra aqui para afirmemos? É lego. Lego é falar. Alô? Assim falemos. Ou seja, continuamente falemos. O que ele está mandando para a gente afirmar? No versículo 6, o Senhor é o meu, não o que poderá fazer o homem. Se Ele não me deixa, se Ele não me abandona, se Ele é o meu tesouro, se eu dependo dEle, independente do que eu esteja passando, independente do vento que sopre, a minha boca tem que ter a mesma confissão: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Falemos.
Não é falemos quando está faltando, é falemos sempre. Quando você está na falta, quando você está precisando, irmãos, você está exercendo fé, você está declarando a palavra, irmãos, a armadura de Deus serve exatamente para que você esteja preparado para esse dia. Significa que você não pode aprender a exercer fé até então. Nesse momento você vai exercer mais fé, é o momento da prova, mas o treinamento é quando você está bem. Consciência de que a gente depende dele. Oh, irmão, não negligencie isso. Não negligencie essas coisas. Não se esqueça de quem chamou você. E de que quem te chamou é maior do que o chamado que você tem. Aleluia. Só alguns chamaram Jesus de mestre. Jesus foi mais xingado do que honrado. Mas Jesus, mesmo aqueles que chamavam ele de mestre, chegou um momento que ele disse bem assim: eu já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Jesus não estava interessado, irmãos, na riqueza desse mundo. Foi exatamente o que ele falou, quando ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu não quero nada daqui. Eu não quero nada daqui. Eu encontrei o meu tesouro no Senhor. E isso mudou todo o resto da minha vida. Efésios capítulo 4. Para a gente encerrar. Efésios capítulo 4. Versículo 17. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha o cuidado, irmãos, que a gente tem que ter para não se iludir com as coisas que nos cercam, nem com título, nem mesmo com ministério, nem com as honrarias, nem com os tapas nas costas, nem com os elogios. Paulo diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a vaidade é a raiz de toda queda do homem. Quando você vê pastor adulterando, homens que estavam numa certa posição ministerial, caídos, pode ter certeza que vaidade chegou primeiro. Cuidado com qualquer raiz de vaidade crescendo no seu coração. Passe um scanner no seu coração. Faça uma autoanálise cotidiana, diária. Deus falou isso para mim. Começando de mim, Samuel Pereira de Araújo. Faça uma análise cotidiana do seu coração, para não deixar crescer nenhuma raiz de vaidade. Porque a vaidade, quando crescer, irmãos, Paulo está dizendo que ela endurece e ela nos deixa insensíveis. Tem homens que são tão vaidosos, eu já conheci pastores tão vaidosos, que nem a palavra entra mais. Irmãos, Deus está fazendo o alerta aqui hoje.
Tem gente que já está tão vaidoso, que a palavra já não entra mais. A iniquidade é natural, porque o coração endureceu, o ouvido ensurdeceu. Vamos ler de novo? Olha o que ele diz. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha o que Paulo diz, versículo 17. Versículo 17 ele diz: que não ande como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela o quê? Dureza do seu coração, os quais, aí olha o que aconteceu com eles, eles vivendo na vaidade dos seus pensamentos, o que aconteceu com eles? O 18, o que é que diz no 18? Eles foram o quê? Obscurecidos de entendimento. Aí o 19 diz o quê? Os quais tendo se tornado o quê? Insensíveis. Insensíveis. Ai do homem que se torna insensível à voz de Deus. Porque hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Porque se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Porque se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Porque se você endurecer o seu coração e a voz de Deus não tiver mais efeito em você, a morte é certa. E eu não vou ficar triste de dizer essas coisas. Eu tenho que me alegrar com a missão que Deus me deu. Você tem que se alegrar com a missão que Deus lhe deu. Seja grata pela missão que Ele te deu. A sua missão é botar o dedo na cara. É falar alto quando for necessário. Como Deus usou homens, dando soco na barriga para curar câncer de pessoas. É o agir de Deus. Não se culpe. Eu não vou me entristecer pela missão que Deus me deu. Não vou mais. Ele está dizendo claramente, irmãos, que eles se tornaram insensíveis por conta da vaidade. E eles se entregaram à dissolução para com avidez, ou seja, com muita expectativa. Ele começa a ficar ambicioso, ávido pela honra, pelo aplauso, pela posição, pela glória, pelo conforto. E é com essa mesma avidez cometeram toda sorte de impureza. Deus não quer isso para mim e para você, irmão. Eu recebi esse alerta, irmãos, como um baque, um tapa na cara. Mas eu quero guardar para aplicar na minha vida. Eu aprendi isso. Quando meu pastor disse, você não pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu guardei para mim. Outro dia, a tia Cássia é usada por Deus, daqui desse mesmo púlpito, não desse, né? Quando a igreja era menor. Me lembro como hoje. Ela do púlpito olhou para mim e disse, você está preso pelas suas próprias palavras. Atenção, você jovem, adolescente, você que está começando, você que crê que tem um chamado. Você está preso por tudo que você disser. Cuidado. Não deixe a vaidade consumir você. Não se encante pelo dom, mas sim pelo dono do dom. Quando o dom estiver se manifestando em você, dê graças a Ele, porque é Ele quem concede todas as coisas, é Ele que opera tudo em todos, e Ele está alcançando pessoas por sua causa.
Sabe, irmãos, às vezes eu nem escuto. Eu confesso para você que eu fico às vezes impactado e muito feliz quando alguém diz que Deus me usou, ou quando recebeu alguma palavra específica. Às vezes, irmãos, ministrações que eu não dava nada. Às vezes eu desço do púlpito e disse, meu Deus, nem foi essas coisas todas, mas deixo para lá, até eu estou esquecido. A pessoa vai dizer, olha, tal dia, Deus usou você para dizer tal coisa. E aí eu olho para o céu e digo, meu Deus, obrigado. Porque quanto mais isso acontece, mais eu percebo que o dom é seu. A unção é sua. O Senhor faz tudo. O Senhor faz tudo. Eu estou aqui só para que o Senhor me use. Eu estou aqui só para que o Senhor possa fazer com que alguém aqui na terra seja as suas mãos e a sua voz. Qual é o seu tesouro, irmão? Será que se hoje o pastor me pedir para ir para o diaconato, voltar para o diaconato, ou eu deixar de ser pastor auxiliar, ou eu sentar lá atrás, o meu ímpeto e a minha alegria vai mudar? Será, irmãos, que eu hoje sou diligente para preparar esse sermão, porque é um culto de terça-feira aqui para os adultos, mas se eu tiver que voltar a dar aula no departamento infantil, eu vou fazer de qualquer jeito? Será, irmão, que eu vou deixar de atender o meu irmão e de olhar para ele como meu irmão, porque eu estou em uma outra posição de responsabilidade na igreja? Será, irmãos, que a vaidade está nos deixando insensíveis à voz de Deus? A igreja, irmãos, mais de 2000 anos de igreja, irmãos, não foram fundamentadas nas honrarias e nos títulos, irmãos. Mas quanto mais perseguição, mais nós crescemos. Como massa de pão e como vinho pisado, uva pisada. É assim que a igreja cresce. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que a gente tem que viver sobre a perseguição e a desgraça. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, irmãos, que quanto mais nós dependemos de Deus, quanto menos vaidade a gente deixa entrar, mais temos espaço para o agir sobrenatural dele. Às vezes, irmãos, Deus não tem curado em igrejas, porque Jesus não tem espaço. A vaidade é tão grande, irmãos, o ego está tão inchado, que Jesus já não tem mais espaço. Jesus não tem espaço, irmão. A fachada da igreja é você, cheios de si. É o seu nome que aparece. Conferência tem que divulgar, bote meu nome, porque tem que faturar tanto. Pelo amor de Deus, irmão. Jesus já está ficando sem espaço. Ele está ficando sem espaço. E ele tem que ser o primeiro. João Batista disse, ele é a primazia de todas as coisas. Irmãos, quem falou isso foi o maior homem nascido de mulher, dito pelo próprio Jesus. João Batista não se aguentou. Irmãos, ele já era honrado, já tinha discípulos. Mas ele, quando olha para Jesus, ele disse, não sou eu, ele é a primazia de todas as coisas. Eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Não deixe Jesus sem espaço, irmãos. Valorize o que tem valor. Eu cheguei aqui, irmãos, eu nem uma bicicleta tinha, eu ganhei a minha bicicleta, eu ganhei aqui, um sorteio, o irmão ganhou e me doou. Tem gente aqui que vai até lembrar, quem for da época vai lembrar, teve um sorteio, o irmão ganhou e me deu a bicicleta. Aí Deus me deu uma família linda, casa, carro, por esse tempo eu consegui quitar meu carro, irmãos. Eu financiei para 5 anos, todas as contas que eu fazia, dizia que não ia dar.
Eu disse a Carol, disse, ano passado, disse, Carol, eu queria ver no meu coração que a gente vai quitar esse carro até julho do ano que vem. Aí eu disse, aí eu fazia os cálculos, a renda às vezes caía, acontecia uma coisa e outra. Aí eu estava contando isso a Shalom lá, o testemunho. Aí, pelo meu cálculo humano, eu faço cálculo de tudo, do meu planejamento. Antes de receber os dinheiros, eu vou contando tudo. O que eu vou dar de dízimo, o que eu vou fazer assim, fazer assim. Quando eu disse, meu Deus, final, só vai dar para quitar no máximo estourando no final de ano. Aí a coisa foi ficando mais feia, que eu dizia, nem no final do ano eu vou conseguir, na mente. Mas eu não verbalizei aquilo. O que saiu da minha boca foi, nós vamos quitar até julho. Aí, eu consegui quitar no mês de abril. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu não posso pegar tudo isso que o Senhor me deu e ficar focado nisso. O mais importante é o Senhor que me deu. Você entendeu? Não é o que Ele me deu, mas é quem me deu. Por esses dias eu estou ensinando uma lição para minha filhinha. Minha filhinha fez ontem 1 ano e meio. E um dos primeiros presentes que ela ganhou do tio dela, do meu irmão, foi a Bíblia do 3 Palavrinhas. É linda. Aí ela, quando vê aquela Bíblia, ela faz, papai, a Bíblia, a Biba. Às vezes ela diz, a Biba a Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus, por causa da aulinha da criação. Aí, ela, às vezes quando tem crise de raiva, eu já ensinei ela que ela não pode bater no papai e na mamãe. Aí às vezes ela bate no que está perto. Um gênio. Amém? Um gênio. Puxou a mãe. Mas eu comecei a ensinar ela que não pode ser. Aí é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aí ela faz, abraço, Biba. Aí ela abraça a Bíblia, agora, ela beija a Bíblia, ela dá tchau quando vai sair, ela dá tchau para a Bíblia. Aí você vai dizer bem assim para mim, mas você está ensinando sua filha a adorar a Bíblia? Não, escute, eu estou ensinando a ela o que é o livro. Depois eu vou ensinar ela a dar valor ao conteúdo do livro. Você está entendendo? Eu quero que ela entenda que aquilo ali é algo valioso. Que mudou a vida do papai foi aquilo ali. O que me fez ser quem eu sou foi aquilo ali. Não foi o meu sorriso bonito. Não é porque eu falo assim, falo assado, ou porque eu sou inteligente ou não. Não. Ele me deu tudo. Ele me deu tudo. Eu estou salvo da morte, da doença. Deus já usou vários profetas para dizer isso. Eu estou blindado de doença, irmãos. Blindado da morte por causa dessa palavra. Porque Ele tem um propósito para mim. Eu não posso me esquecer dessas coisas. Eu devo tudo a Ele. Ele é o meu tesouro. Eu quero que ela entenda isso. Quando ela olhar para aquele livro, eu quero que ela pense que é algo valioso. Tem algo valioso ali dentro. Você está entendendo, irmãos? Paulo disse, olha, eu não alcancei ainda a estatura do varão perfeito. Quando ele diz, olha, mas uma coisa eu faço, sigo, para o alvo, deixando as coisas que para trás fica. Isso é Filipenses capítulo 3, no versículo 16, ele diz, mas aquilo que já alcancei, que já alcançamos, andemos. Naquilo que já alcançamos, andemos nisso. Hoje, Deus nos trata muitas vezes como eu estou tratando a minha filha. Ensina uma parte, depois ensina outra parte, mas é minha responsabilidade andar naquilo que eu estou aprendendo. Valorize o que realmente é importante. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Amém? Eu posso orar por você? Pai, em nome de Jesus,